Eu sou Thiago Krasevski e não esquece do like nem da inscrição aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema simples, mas que muita gente deixa de lado. Primeiramente, eu tenho que dizer que a arte de agradar os outros sempre foi muito valiosa. É importante que tu saiba elogiar, é importante que tu saiba conversar, é importante que tu saiba não ser agressivo para causar um estado emocional positivo nas pessoas. A arte de agradar os outros envolve tanto linguagem corporal, quanto linguagem verbal, quanto linguagem emocional. Saber identificar as emoções dos outros, saber interceptar emoções negativas, saber desfundir tensões emocionais que surgem entre dois indivíduos. Nós, como animais políticos, como diria Aristóteles, devemos saber distensionar tensões, porque a política é intrínseca no tecido social, e aqui eu não digo política ideológica de alguém votar em alguém, mas sim a política de eu tenho os meus próprios termos de uso e tu tem os teus próprios termos de uso, isto é, cada um de nós tem uma política particular. Talvez tu não aceite que alguém fale alto contigo, talvez eu aceite que alguém fale alto comigo, mas ache inaceitável que alguém minta pra mim. Cada pessoa tem um código de conduta, de ética, que é basicamente subjetivo. Em geral, a gente tem mais ou menos as mesmas coisas com algumas variáveis. Por exemplo, tu não gosta de sujeitos que soquem a mão na tua cara. Tu não gosta, provavelmente, de mentiras. Tu não gosta, de pessoas gritando nos teus ouvidos. Existe uma série de fatores que são mais ou menos comuns, que algumas pessoas têm mais resistência e outras menos para lidar com esse tipo de tensão. Em contrapartida, temos muitas coisas em comum, por exemplo, ganhar carinho. Até o mais frio dos homens, mais conquistador, mais bravo, mais indômito, se a gente olhar na história humana, foi conquistado por uma mulher e uma mulher provavelmente mandou nele. Até a mais sedutora das mulheres caiu nos encantos de Paris e Patroclo, sei lá, agora não me recordo o nome, sabe? Até as deusas caíam de amor por Zeus, então tem certas coisas que são comuns que a gente goste, como por exemplo o amor. Só que por ignorância de fatores, a nossa geração de sábios atuais simplesmente esqueceram de mencionar que intimidação também é importante. Intimidar, saber posicionar-se de forma indômita é importantíssimo. Eu não vejo nenhum dos sábios da mídia, além do professor Olavo, falando sobre isso. O professor Olavo às vezes dizia algo sobre busque não a segurança, mas a força. Tem certos indivíduos que tu não pode tratar com delicadeza, porque senão eles vão bater em ti, te humilhar e te destratar. Então, o único sujeito que eu vi que dizia tem certas pessoas que não se trata com paz, amor e carinho foi o professor Olavo, tá? Então, a dicotomia aqui é muito simples. Agradar e brindar com os amigos, sim. Com os teus amigos, seja um ser político. Saiba que as divergências entre vocês podem ser articuladas e vocês podem fortalecer os laços emocionais. Por exemplo, eu, na minha vida particular, tenho amigos petistas, amigos esquerdistas da extrema esquerda, que sabem que ideologicamente eu sou de direita, me posiciono de uma forma direitista nas coisas, sabem que eu discordo das pautas deles, mas que nós dois, como animais políticos, dizemos, pô, tu não acha meio ridículo isso de brigar por política? E ele diz, pois é, porque meio que a gente é antagônico, mas a gente gosta de conversar um com o outro. A gente sabe que o outro lado não é tão terrível quanto parece, porque a nossa amizade surgiu muito antes da divergência política. Então, a gente brinda, comemora, tá junto sempre,
mas ideologicamente divergentes. E eu entendo que o meu amigo, por lutar em outras trincheiras, tem seus vieses, suas motivações. Ele não é eles não são pessoas irracionais, e sim pessoas que são racionais e que chegaram a certas conclusões. E que eu sei também que eu não tenho uma retórica tão arrebatadora a ponto de convencer alguém que esteja plenamente convencido de algo. Eu não tenho como mudar alguém que esteja plenamente convencido de algo. Eu já disse isso. Eu consigo mudar um talvez. Eu não consigo mudar um não absoluto. Se a pessoa eu não sei em qual lado eu devo me encaixar. Se eu pegar uma pessoa assim, eu consigo convencer essa pessoa com fatos e argumentos que a direita é a melhor solução, a mais viável, aliás, a única solução que existe. Agora, se eu pegar alguém que diz, eu sou comunista, eu acho que o Estado tem que ser papai e mamãe, tem que intervir em tudo, esse tipo de pessoa não tem como mudar. Mesmo que eu queira, mesmo que eu seja extremamente enfático, com fatos, argumentos, etc., não se muda. Enfim, em segundo lugar, subjugar e intimidar inimigos. A gente tem amigos que ideologicamente são antagônicos da gente, que talvez tenham uma mentalidade, vamos colocar em palavras mais populares, né? Mentalidades diferentes. Com os nossos amigos a gente brinda. Agora, os nossos inimigos, aquelas pessoas que vão se levantar contra nós, a gente derruba e subjuga. Por quê? Porque não é sábio deixar os teus inimigos circulando por aí. Não é sábio. Vou te dar um exemplo muito simples. Quando os inimigos do professor Olavo se uniram, destruíram a reputação do professor Olavo. Até hoje tem pessoas pensando assim coisas terríveis sobre o professor Olavo, que são enormes fake news, por uma campanha de difamação que infelizmente o professor Olavo não teve como se defender, porque são muitos indivíduos contra um único indivíduo. Mas enfim, tu tem que saber subjugar teus inimigos, porque inimigos não existe uma forma de viver a vida sem fazer inimigos. Se existisse, Bolsonaro não teria contraponto contra Lula. Lula não teria contraponto contra Bolsonaro. Inimigos são parte intrínseca da realidade. Eu tenho inimigos, é muita ingenuidade eu pensar que por eles não aparecerem por aí, eu não os tenha. Seria muita ingenuidade tua pensar que porque tu não enxerga pessoas se declarando tuas inimigas, tu não tem inimigos, tá? Então, tu tem que aprender a ser combativo, conflituoso quando necessário. Enfim, é aquilo que o Maquiavel dizia: aos amigos, favores, aos inimigos, a lei. É assim que se joga o jogo da vida. Ok? Gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like também nesse vídeo que é muito importante e fui!